Muitas pessoas têm muita vergonha quando se trata de luxúria. As experiências da nossa vida, as lutas que enfrentamos nessa área, e mesmo a sociedade em que nós vivemos. Um dos autores do livro chamado Cosmovisão Sexual diz que nós vivemos numa sociedade do sexo. Hoje em dia a moeda de troca, o comércio é movido por isso e as pessoas se sentem um tanto culpadas porque elas estão diariamente lidando com situações, com tentações da carne, experiências e mentes culpadas, vergonha que carregam, e isso vai para dentro do casamento muitas vezes. O marido não tem coragem de falar isso para a esposa não tem coragem de falar isso para o marido. Um ponto de partida deveria ser o pressuposto de que no casamento ambos são pecadores dependentes da graça de Deus. Eles precisam encarar as coisas dessa forma. Nem sempre a conversa sobre luxúria precisa acontecer num momento de confissão de pecados, ainda que isso seja muito importante. Esse momento de confessar pecados uns aos outros para sermos curados faz parte do casamento, inclusive pecados sexuais, pecados de pensamento. Se uma pessoa crê que ela é livre da culpa em Cristo Jesus, que o Senhor Jesus Cristo perdoa pecados, e se ambos entendem isso, eles deveriam ter coragem de falar algumas coisas. Mas essa não é a única forma de conversar sobre luxúria. Eu entendo que nós deveríamos usar os momentos em que não estamos apenas confessando pecados, estamos também conversando esse assunto com a cabeça fria. Então, maridos, esposas deveriam tirar momentos no dia a dia para falar sobre o que eles enfrentam em situações, ambientes de trabalho. Por exemplo, às vezes eles estão assistindo um filme, assistindo uma série e passam uma cena ali e eles ficam incomodados com aquilo. Eles deveriam conversar sobre esse tipo de coisa. Eles deveriam abrir o coração e falar: o que a gente faz com isso quando isso acontece? O que a gente faz quando a gente está num ambiente de trabalho, na escola, na faculdade, e nós vemos uma pessoa que se veste de maneira inapropriada, ou tipos de provocações que existem? A Bíblia ela fala dessas coisas de forma muito aberta. Por exemplo, o livro de Provérbios, que é um livro que ele é escrito num formato de um pai e de uma mãe conversando com o filho sobre a sabedoria da vida. Você tem, por exemplo, o capítulo 5, 6 e 7 de Provérbios, que fala abertamente sobre a mulher adúltera, a sedução da vida. Filho meu, ouça a sabedoria do seu pai e não despreze a sabedoria da sua mãe. E eles vão falar sobre a sedução, vão falar sobre luxúria, sobre lascívia, sobre padrões de sedução, padrões de adultério, armadilhas criadas por Satanás. Então nós, dentro do nosso casamento, nós não deveríamos ter medo de falar sobre essas coisas, especialmente nesses momentos que não estamos apenas confessando pecados, mas botando as ideias em ordem, analisando a relação entre a nossa teologia e a vida real e os pecados reais. Eu creio que se casais tiverem o hábito de conversar sobre essas coisas, certamente essas conversas vão começar a proteger os seus corações também. E eles não vão ficar tão receosos, tão temerosos de abrir, de falar. A culpa será reduzida e o Evangelho de Cristo vai reger melhor essas relações. Quando ambos são pecadores, redimidos pela graça de Cristo, não há por que temer conversar sobre a lascívia.